Boa noite, pessoal. Aproveitar que a gente falou sobre Estados Unidos e China ontem, né? Falando, na verdade, o foco era falar sobre negociação, só quis usar a brecha do que o Trump está fazendo com a China para vocês entenderem negociação. Hoje, que é quinta-feira, né? O tema do nosso programa 4, a gente tem que falar de economia. Então, eu vou aproveitar que é o tema do momento, né? Para explicar para vocês algumas coisas de macroeconomia, relações comerciais, aí, qual que é o impacto dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos no Brasil, porque no fundo é isso que importa para você, o que isso impacta no Brasil e impacta no seu dia a dia na prática, né? Para você como empresário, como executivo, como profissional, como cidadão, o que isso faz diferença para você, para a economia brasileira. Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, o impacto dela no Brasil não é fácil de entender, inclusive a gente não sabe até agora qual que vai ser o impacto de fato, né? Se isso vai ser bom ou ruim, ou vai ser ruim em geral e bom para algumas coisas, que é o que eu pessoalmente acho que vai ser, tá? Por quê? Primeiro vocês vão entender que tem dois lados, um lado positivo e negativo, tá? Primeiro, o lado negativo. O que acontece? O Brasil é um país extremamente exportador. Por que o Brasil é exportador? Por dois motivos. O que a gente falou no áudio da semana passada, no vídeo, explicando que o Brasil não produz produtos de consumo final, ele produz muita matéria-prima, né? Muita commodity, que é o produto, para alguém processar lá fora e depois vender de volta para o Brasil isso processado, né? E segundo, que o Brasil não tem uma economia aquecida, né? O brasileiro está endividado, as pessoas estão sem renda, né? Então não tem como o consumo interno, a economia se alimentar só do consumo interno. Apesar do Brasil ter uma população gigantesca, ele precisa... Entenda que tudo que a gente fala em economia quer dizer assim, no geral, né, na maior parte. Óbvio que o Brasil produz alguns produtos de consumo final, alguns produtos com alto valor agregado. Mas a maior parte é commodity, é matéria-prima para ser exportada, processada, industrializada e depois trazida de volta para o Brasil, porque o Brasil está com a indústria muito fraca, né? E o que acontece? Como o Brasil é exportador, essa guerra comercial entre China e Estados Unidos deixa o mundo inteiro meio parado, meio com medo, porque a China e os Estados Unidos são as duas maiores economias do mundo disparado e é quem importa e exporta do mundo inteiro, né? E com esse impasse entre os dois, o mundo inteiro fica com medo, o dólar sobe, o dólar fica caro, né? E o mundo inteiro fica com a economia meio parada, meio retraída, não sabendo o que vai acontecer, certo? E como o Brasil exporta, principalmente para os Estados Unidos e China, mas para o mundo inteiro, isso tende a desacelerar a economia brasileira, porque o Brasil não consegue viver só com a sua economia interna, ele depende de exportação. Agora vamos para o lado que parece que está sendo positivo para o Brasil, né? Para alguns setores específicos. Hoje o maior parceiro comercial do Brasil é a China, disparado. O que é parceiro comercial? É quem compra principalmente do Brasil, né? Para quem o Brasil exporta mais, porque a China tem aquela indústria e aquele crescimento gigantesco há muitos anos, aceleradíssimo. Ele precisa comprar matéria-prima e algumas commodities de fora para ele fazer, industrializar isso lá e vender para dentro e para o mundo inteiro. Para dentro também, né? Só a população chinesa já é bilhão de pessoas lá e já gira muita coisa, né? E assim, com essas retaliações aí, Estados Unidos e China, a China parou de importar, parou não, mas colocou uma tarifa maior. Então ela estrategicamente colocou tarifas em certos produtos muito específicos que os Estados Unidos vendia para a China, né, que coincidentemente o Brasil também vende para a China, né, que são tipo soja, tabaco, lagosta, que é muito tradicional nos Estados Unidos, milho e várias outras commodities, né, que a China comprava dos Estados Unidos e passou a comprar do Brasil. Então quem é desse ramo, quem é do ramo de soja, de milho, de tabaco, de lagosta, viu as exportações crescerem esse ano 300, 500%, certo? Isso é dados até recentes da CNI, né, da Confederação aí Nacional de Indústrias. E mesmo, por exemplo, a soja que aumentou pra caramba, mesmo com uma safra que não foi tão boa esse ano, no final de 2018, agora início de 2019, a chuva estava pouca, a safra não foi muito boa para quem é produtor de soja, e mesmo assim teve esse aumento absurdo, né? Então, assim, pelo jeito, parece que até o momento a exportação brasileira aumentou no curto prazo, mas no longo prazo eu vejo uma desvantagem. Então, no longo prazo eu vejo essa desvantagem porque, primeiro, que a economia inteira global dá uma desaquecida, né? E para o restante dos mercados brasileiros isso não é bom, então vai favorecer exportações brasileiras, vai entrar mais dinheiro para o Brasil, mas são muitos setores específicos, né? Óbvio que isso favorece a economia, né? Mas tem que ser para a economia como um todo, de preferência. E também essas guerras comerciais, né, atrapalham muito a previsibilidade do empresário, do produtor, né? Como é que o cara vai investir numa safra de soja maior se essa demanda está sendo maior simplesmente por uma guerra comercial pontual que você não sabe o que vai acontecer nem na semana que vem,
né? Então você não tem previsibilidade nenhuma, você não tem como planejar, né, isso daí para você conseguir aproveitar esse movimento. Então, no longo prazo, eu vejo mais desvantagens do que vantagens nessa guerra comercial para o Brasil e para o mundo todo.